E agora já estou recebendo aqui a nossa psicóloga oficial aqui do programa, Ana Gláucia. Ana, seja bem-vinda, é um prazer te receber. Lá. Prazer é meu. E o nosso tema de hoje é estresse pós-traumático. Com certeza, em algum momento você já ouviu falar sobre. E mais recentemente agora, né, a gente teve aí um caso de um crime do Rafael Miguel, o ator lá das Chiquititas, e a namorada dele foi diagnosticada com estresse pós-traumático. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né, Ana? Isso mesmo, Lá. O estresse pós-traumático, ele está dentro da classe de distúrbios de ansiedade. Então, as pessoas que vivenciaram algum tipo de situação de estresse, que tem alguma proximidade com ameaça à vida, então a pessoa ela pode desenvolver o estresse pós-traumático. Não necessariamente consigo só, a ameaça com ela, alguma coisa com a própria pessoa, mas se ela também algum tipo de situação muito ruim que desencadeou um estresse, ela pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. E quais são os sinais, os sintomas que a pessoa está vivendo um estresse pós-traumático? É interessante falar porque o estresse pós-traumático, ele não necessariamente ele é diagnosticado logo após o evento. Então, muitas vezes, os sintomas eles podem aparecer 1 ano, 2 anos depois do evento traumático. E aí o diagnóstico vai ficar mais difícil. O diagnóstico fica mais difícil, porque também não são todas as pessoas que passam por um estresse que desencadeia o transtorno de estresse pós-traumático. Tem uma estimativa aí de 15 a 20% da população que pode desencadear esse transtorno. Mas não todo mundo que passa, por exemplo, uma situação de estresse e que tem ameaça à vida, por exemplo, abuso, agressão, um homicídio, guerra, essas coisas mais traumáticas mesmo, que colocam a nossa vida em ameaça, não são todas as pessoas que vão desenvolver o transtorno mesmo, que são sintomas de ansiedade, né? Ele pode ser dividido em 3 classes, né? Sintomas mesmo de ansiedade, aquela taquicardia, aquela sudorese, aquela descarga de adrenalina. Tem também um outro comportamento que a pessoa pode desenvolver, que é o isolamento, e a pessoa com medo de vivenciar aquele estresse novamente, por exemplo, a pessoa foi abusada, ou então a pessoa foi sequestrada, com medo de vivenciar aquilo novamente, ela se isola de alguma forma. Esse é um outro sintoma que acaba desencadeando outros tipos de fobias. E também o sintoma mais comum que a gente percebe é a revivência daquele fato, daquela situação. Por exemplo, vem alguns pensamentos intrusivos, pensamentos que são involuntários, parece que a pessoa está revivendo aquele fato novamente. E ela sente todo o desespero e toda a dor novamente, como se estivesse revivendo o fato. Por isso que falam que é um estresse pós-traumático. Ô, Ana, eu pedi para o pessoal separar algumas imagens da Isabela, né, que é a namorada do Rafael Miguel, dando entrevista, até para a gente poder analisar esse contexto. Eu pedi para o pessoal tirar o áudio só para a gente analisar mesmo a expressão, porque eu ouvi muito o pessoal comentando disso, falando, nossa, mas ela está com uma expressão tão calma, tão tranquila, uma pessoa que acabou de perder um namorado, que é uma pessoa que ela diz que amava tanto, viu o namorado morrer na frente dela, junto com os pais, e ela está se mostrando tão calma. Isso pode ser um dos sintomas, também um dos sinais do estresse? Cada pessoa reage de uma forma, né? E não cabe a gente julgar a maneira como ela vai reagir. A fala dela, muitas vezes a maneira como ela se comporta, se ela chora, se ela não chora, se ela desespera, se ela não desespera. Cada um vai reagir conforme o seu histórico de vida, né? Mas dá para perceber, sim, que ela está sob sedativos, né? Que ela está bastante medicada. Então, muitas vezes, a medicação pode segurar algum tipo de sintoma, né? Pode segurar algum tipo de reação do paciente. Então, não cabe a gente julgar se realmente ela está sofrendo ou não está sofrendo, porque já é uma situação traumática você presenciar um homicídio, seja ele com qualquer outra pessoa que você não conheça. Agora, do namorado e dos pais do namorado, eu penso que seja algo muito maior e com uma dimensão assim muito gritante. E eu li também uma reportagem do advogado, né, da Isabela, comentando que ela
acha que o Rafael vai voltar, que a todo instante ela acha que o Rafael vai voltar, que ela não tem essa noção ainda. Isso também pode ser um desses sintomas? Né? Esse pode ser um sintoma do luto que ela tá tentando elaborar ainda. Quando a gente vivencia o luto, ainda mais nessa proporção que foi muito uma exposição muito grande, né? Teve uma dimensão muito grande, então ela pode estar tendo alguns tipos de mecanismos de defesa aí do luto. Ela pode estar com alguns sintomas também dissociativos, né? Próprios também do trauma, porque foi uma perda muito traumática. Então, o próprio estresse pós-traumático, ele pode desencadear sintomas dissociativos, a pessoa não saber de fato o que é uma coisa ou outra, desrealização, né, despersonalização. Então, a pessoa ela pode desenvolver esse tipo de sintomas também. Não necessariamente vai desenvolver, mas ela pode desenvolver. Ela pode, o que ela comentou também, que eu percebi em algumas entrevistas, que ela acorda assustada. Então, que ela acorda ouvindo os tiros. Isso é próprio do estresse pós-traumático, esses flashbacks, sabe? Esses pensamentos que vêm involuntários, parece que está acontecendo novamente, parece que acabou de acontecer aquilo. Então, ela começa a revivenciar o trauma. Dentro daquela categoria de revivenciar o trauma, é bem clássico esse estresse. Outra coisa que ela pode desenvolver é um isolamento, né? Daqui a pouco ela não querer mais falar sobre isso, ela se isolar, ela se fechar, ela ficar com medo das pessoas. Então, pode desencadear vários tipos de sintomas de muito prejuízo social, né? Ô, Ana, eu vou chamar um intervalo rapidinho, que eu me envolvi tanto no assunto que nem me atentei com o tempo. E a gente já estourou o bloco, eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas se você continua aqui, a gente volta para falar do tratamento, da prevenção. Vamos para o intervalo e eu volto já já com a Ana Gláucia. A gente fala de forma de prevenção da saúde mental como um todo, né? Falar de como prevenir um estresse pós-traumático, como que eu vou prevenir uma pessoa que foi abusada sexualmente de não desenvolver esse transtorno? É muito difícil nesse sentido, né? Lembrando que de 15% a 20% das pessoas podem desenvolver esse transtorno. Tem muito a ver com o nosso histórico, né? Com os nossos recursos internos, a maneira como nós desenvolvemos a resiliência, a forma de agir, a forma de ver o mundo, a forma de lidar com as nossas dificuldades. Então, por isso que quando a gente fala de prevenção, uma pessoa que tem um autoconhecimento, que ela preza pela saúde mental, que ela se cuida, pode ser que ela tenha aí adquirido o recurso interno para lidar com algumas situações. Então, pode ser que a gente consiga prevenir nesse sentido, né? Mas o mais importante, eu acho que é quando a gente começar a apresentar algum tipo de sintomas de estresse nesse sentido e ter passado por algum evento estressor, é muito importante a gente procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica. O transtorno, ele só é diagnosticado mesmo como TEPT, né, como transtorno de estresse pós-traumático, quando existe uma investigação clínica e se percebe que existiu um trauma. A gente estudou um relato de uma pessoa que ela perdeu um filho e passou bem, foi tranquilo, foi uma perda muito traumática e tal. Só que aí depois ela vivenciou a perda de filho de uma colega. E aí, nesse evento de uma pessoa muito próxima, ela pareou a perda que ela teve anteriormente e ela desenvolveu o transtorno. Então, foi um tempo depois da perda do filho. Na investigação clínica com o psiquiatra, com o psicólogo, descobriram-se essa perda, esse luto que ela tinha vivenciado anteriormente. E, Ana, eu ia até comentar, quando a gente estava falando da Isabela, o fato da Isabela, ela relatou em alguns momentos, né, que o pai era sempre muito agressivo, que o pai chegou a agredi-la fisicamente algumas vezes. Isso também pode ter contribuído para esse desenvolvimento do estresse pós-traumático? Pode sim, lá, porque ela pode já ter vivenciado vários tipos de estresses com o pai e ter aí guardado tudo isso na sua vivência, né? Então, qualquer tipo de aproximação do Rafael e da família à família dela, ela já podia estar aquele sistema nosso que a gente fala que é sistema de alerta, né? Então, pode ter potencializado, mesmo porque o senhor está solto, né? Então a gente não sabe o que passa aí na cabecinha dela e quais são os sistemas de vigilância que ela tem, né? As dificuldades que ela tem de interagir socialmente, as dificuldades que ela tem de seguir a vida dela. Então, você percebe que ela já vem de uma situação muito traumática, né? De uma vivência muito traumática, segundo informações dela mesma, né? Então, se a gente for pensar nesse âmbito, pode ter potencializado algum tipo de sintoma, sim.
né, por conta de ela não ter vivido somente aquele fato em si, mas ter vivenciado já um histórico aí de abusos, talvez de muito estresse, de muitas agressões e tudo mais, né, lá. Ana, que delícia nosso bate-papo, é sempre um prazer quando você vem aqui, ainda mais obrigada, falar de temas que estão aí super atuais, né? Então, quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui. Obrigada, E a gente se vê daqui 15 dias com um tema novo. Com certeza. Obrigada, viu?